Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 27 a 30, dão sequência a uma série de mensagens de Jesus voltadas para todos aqueles que desejam ser seus discípulos, conhecidos como o Sermão das Bem-aventuranças. E na sequência do Sermão das Bem-aventuranças, Jesus vem reinterpretando toda a lei e aplicando a lei dentro do nosso coração. Os versículos de 27 a 30 nos dizem: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o levar a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Os teólogos e comentaristas discutem a possibilidade de Jesus ter usado uma metáfora ao invés de ter dito literalmente que nós deveríamos cortar uma parte do nosso corpo. Mas eu gostaria de levar você a uma compreensão um pouco mais simples da estrutura do texto, em que nós podemos compreendê-lo da seguinte maneira. Primeiro, Jesus gostaria de chamar novamente a nossa atenção, como dito no podcast anterior, para o espírito da lei e não para a dureza da lei. E o espírito da lei, segundo a direção que Jesus gostaria de dar aos seus discípulos, era o amor. O que estava por trás do mandamento era o amor. O que Deus gostaria que nós entendêssemos era o amor. A questão não é você não adulterar. E mais uma vez eu me volto para a dureza da interpretação da lei por parte dos judeus durante muito tempo. Na mentalidade comum judaica, o homem podia olhar para a mulher do próximo, podia desejá-la, poderia sentir coisas a respeito dela, desde que ele não concretizasse o ato indo para a cama, estava tudo bem. De certa maneira, há muitos cristãos que ainda hoje se comportam assim, ainda que seu discurso seja outro, mas têm dificuldade de fazer o que Jesus mandou, arrancar o sentimento de dentro de si para não pecar. E então, a direção que Jesus nos dá é que adultério já não é mais o ato concreto de deitar-se com uma mulher que não é a sua. O adultério agora está concretizado no interior. Ele diz no versículo 28, Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Como nós podemos notar, Jesus elevou o padrão moral que havia na lei. Antes o pecado era ir para a cama, agora o pecado é olhar e desejar no coração. O que Jesus queria que fosse compreendido com o espírito da lei é que o desejo de Deus era que nós amássemos tanto ao nosso próximo, que nós jamais, em hipótese alguma, teríamos condições de olhar para a sua mulher e de desejá-la. O mesmo sentimento se aplica naturalmente em relação às mulheres, mas é que na mentalidade judaica, a mulher era uma propriedade do homem e não o contrário. Essa é a razão porque, ao fazer a aplicação, Jesus, falando para pessoas que tinham um contexto, lhes explica dentro do contexto que eles compreendiam. Mas a verdade é que qualquer pessoa que olhar para alguém e desejar no seu coração alguém que não é seu, mas que está comprometido com outra pessoa, já transgrediu o mandamento dentro do seu coração, já deu claras demonstrações de que não ama o seu próximo da maneira que deveria amar, e Jesus diz que isto já é suficiente para que haja adultério, ainda que cometido apenas dentro do coração. A questão mais difícil de discutir a respeito do adultério nas Escrituras, pelo menos a meu ver, é que o livro do Apocalipse termina dizendo: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras,
os adúlteros e todos aqueles que praticam coisas semelhantes a estas. E então, aquele que comete adultério no seu coração e que não conserta seu coração e que não busca a Deus para retirar de dentro de si o sentimento do adultério, está se colocando numa condição de ficar de fora do reino eterno de Deus. O conselho de Jesus é: se você está passando por isso, arranque seu olho, arranque a sua mão, arranque qualquer parte do seu corpo que te faz pecar, que te induz a este ou a qualquer outro tipo de pecado ou de transgressão da lei, porque é melhor que você fique sem um olho ou sem uma mão e entre no reino dos céus do que você fique inteiro, mas fique de fora do reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer não era que literalmente você devesse arrancar o seu corpo ou partes do seu corpo para que você consiga se salvar. Mas eu entendo, essa é a minha interpretação, que Jesus estava nos aconselhando a tomar medidas para que aquilo que nos conduz ao pecado não nos conduza mais. Se você está numa circunstância que te provoca desejo por outra pessoa, fuja desta circunstância. Se é o fato de encontrar constantemente com determinada pessoa que te faz pecar, crie caminhos na sua vida para que você não encontre mais. Se o que te faz pecar é pensar constantemente em uma pessoa dentro de determinado conjunto de circunstâncias, crie outras circunstâncias para que esses pensamentos não venham mais sobre você. Para além disso, talvez o grande conselho das Escrituras a respeito disso é: não tente fazer todas as coisas sozinho, não tente consertar o seu interior sozinho. Não funciona, nunca funcionou, nunca funcionará. As Escrituras dizem que nós precisamos nos aproximar de Deus, porque é na proximidade com Ele que nós vamos sendo atraídos pela sua santidade. Então, ao arrancar aquilo que te leva a pecar todos os dias, corra todos os dias para a presença de Deus. Confesse diante dele todos os seus pecados. Confesse para alguém da sua confiança seu pecado, para que alguém da sua confiança lute com você, ore com você, te aconselhe, te ajude a arrancar aquilo que te faz pecar, para que você não acabe ficando fora da eternidade. A chamada de Jesus ao discipulado é uma chamada a viver o mandamento do amor pelo próximo, a tal ponto que você tenha mais força interna de arrancar o pecado do que de se envolver com ele. Que você tenha coragem de se tornar verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe.